O milagre que mudou a vida de Renata, quando a fé venceu a síndrome de Leigh. Renata Oliveira tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Leigh, uma doença neurodegenerativa rara que afeta o sistema nervoso central. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos para retardar o avanço dos sintomas. Ela começaria a perder a coordenação motora, a fala, a visão, e, em pouco tempo, dependeria de cuidados permanentes. O pior era saber que, em casos graves, a expectativa de vida não passava de alguns anos. A notícia veio como um golpe. Renata, que sempre fora independente, trabalhando como professora de educação infantil, viu seu mundo desabar. As crises de fraqueza muscular começaram a se intensificar. Em poucos meses, ela já não conseguia segurar um copo sem derrubar, e as dores de cabeça eram tão fortes que a deixavam acamada por dias. Seu namorado, Carlos, embora carinhoso, não sabia como lidar com a situação. A família, desesperada, buscou médicos em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo nos Estados Unidos, mas as respostas eram sempre as mesmas: não há o que fazer. Foi então que sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, lembrou-se de uma igreja que havia visitado anos antes, onde viu pessoas sendo curadas de doenças consideradas incuráveis. Filha, vamos tentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, Deus opera milagres, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Renata, embora cética, não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, mesmo com dificuldade para caminhar, ela foi levada pela mãe até a Universal mais próxima, em Osasco, Grande São Paulo. Ao entrar, sentiu algo diferente no ar. Não era apenas o louvor animado ou as palavras do pastor, mas uma energia que ela não conseguia explicar. Quando o pastor anunciou que aquele dia era especial, com uma corrente de oração para casos impossíveis, Renata sentiu o coração acelerar. A primeira oração que abalou sua vida. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, pediu que todos os que precisavam de um milagre se levantassem. Renata, apoiada pela mãe, tentou se erguer, mas suas pernas tremiam. Uma obreira, percebendo sua dificuldade, correu para ajudá-la e a levou até a frente, onde o pastor a recebeu com um abraço apertado. Filha, hoje Deus vai te tocar, disse o pastor, enquanto ungia sua testa com um óleo sagrado. Essa doença não vai te vencer. Em nome de Jesus, eu determino que seu corpo seja restaurado. Renata fechou os olhos e sentiu as mãos do pastor sobre sua cabeça. A oração era forte, cheia de autoridade. De repente, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo dentro dela estivesse sendo queimado. Ela começou a chorar, não de dor, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Quando abriu os olhos, o pastor sorria. Você vai voltar aqui para dar o seu testemunho, profetizou ele. Renata saiu da igreja daquele dia com uma esperança que não sentia há meses. Mas o pastor havia avisado: a fé sem obras é morta. Você precisa persistir. A batalha da fé, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Renata começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participava das vigílias de oração, onde as pessoas clamavam a Deus até altas horas da noite. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como um ato de fé. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele abençoa quem confia nele, explicava o pastor em uma das pregações. Renata, que já estava com dificuldades financeiras por causa das consultas e remédios, decidiu dar um passo de fé. Com as últimas economias, ela entregou uma oferta especial na campanha da fé que estava acontecendo na igreja. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou. Mas a batalha não era fácil. Os sintomas ainda apareciam, e em alguns dias, ela acordava com tanta fraqueza que mal conseguia sair da cama. Foi então que uma irmã da igreja a convidou para participar da Fogueira Santa de Israel, um momento de quebra de maldições e libertação. Muitas doenças têm raiz espiritual, explicou a irmã. Às vezes, é uma maldição familiar, um pecado não confessado, ou até mesmo inveja de alguém. Renata nunca havia pensado nisso. Na noite da Fogueira Santa, enquanto o pastor orava com autoridade, quebrando cadeias e amarras, ela sentiu algo se romper dentro de si. As lágrimas escorriam sem parar, e uma paz inexplicável encheu seu coração. O dia do milagre.
3 semanas depois, durante um culto de testemunhos, Renata estava sentada na última fileira, ouvindo relatos de curas e livramentos. De repente, sentiu uma força nas pernas que não sentia há meses. Levou as mãos ao rosto e percebeu que os tremores haviam diminuído. Seu coração batia forte. Pastor, eu quero subir ao altar, gritou, sem pensar. Com a ajuda de algumas obreiras, ela se levantou e, para sua própria surpresa, conseguiu caminhar sozinha até a frente. O pastor, ao vê-la, sorriu. Glória a Deus! O milagre está acontecendo. Renata começou a chorar. Pastor, eu sinto que estou curada. Minhas pernas não tremem mais, minha visão está mais clara. O pastor a abraçou e pediu que ela desse um passo à frente. Renata obedeceu, e então outro, e outro, até que, diante de toda a congregação, ela andou firmemente até o centro do altar. A igreja explodiu em louvor. Isso é obra de Deus, gritava o pastor. A síndrome de Leigh não resistiu ao poder de Jesus. A transformação e a lição de vida. Nos dias seguintes, Renata voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora surpreendente. Os níveis de ácido lático no sangue, que antes estavam altíssimos, haviam normalizado. O neurologista, impressionado, disse que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Renata sabia a verdade, não era espontâneo. Era um milagre. Hoje, 2 anos depois, Renata não apenas recuperou sua saúde, como também reconquistou sua vida. Voltou a lecionar, casou-se com Carlos, que se converteu após ver o milagre, e agora ambos servem a Deus na Igreja Universal. Ela se tornou uma das obreiras mais ativas, sempre pronta a ajudar quem chega desesperado, assim como ela chegou um dia. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, diz Renata, com os olhos brilhando. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele nos dá armas para vencê-las. O dízimo, as ofertas, as orações, as vigílias, tudo isso são atos de fé que abrem as portas do céu. Se eu não tivesse persistido, se tivesse desistido no primeiro não, não estaria aqui hoje. Ela olha para o altar, onde agora ela é quem ora por outras pessoas, e sorri. Na Igreja Universal, eu não só encontrei a cura, encontrei um propósito. E isso, nenhum médico poderia me dar. Glória a Deus! A vida de Renata e Carlos mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado por dores e incertezas, agora se tornou um refúgio de fé e esperança. Eles não guardaram só para si a bênção que receberam. Toda semana, abriam as portas de sua casa para pequenos cultos, onde amigos, vizinhos e até desconhecidos podiam ouvir a palavra e experimentar o mesmo poder que os havia transformado. Um dia, uma jovem chamada Mariana apareceu na igreja arrasada. Ela carregava no rosto a mesma dor que Renata já conhecia bem, um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e sua família já se preparava para o pior. Quando Renata a viu chorando no fundo do templo, não hesitou. Aproximou-se, segurou suas mãos e disse com firmeza: Minha filha, eu já estive onde você está. Mas Deus é maior que qualquer relatório médico. Se você crer e não desistir, Ele vai te curar. Mariana olhou para ela com olhos cheios de lágrimas e dúvida, mas algo na voz de Renata a fez acreditar. Ela começou a frequentar as reuniões, a participar das vigílias, a dar o dízimo mesmo quando o dinheiro era pouco. Renata e Carlos a acompanhavam de perto, orando com ela, levando-a aos cultos de libertação, ensinando-a a lutar na fé. 3 meses depois, Mariana voltou ao médico para mais exames. O resultado deixou todos boquiabertos, não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos não conseguiram explicar, mas ela sabia. Era o mesmo Deus que havia curado Renata anos antes, agindo mais uma vez. Eu não tenho palavras para agradecer, disse Mariana, abraçada a Renata depois do culto de ação de graças. Se não fosse você, se não fosse esta igreja, eu não estaria aqui. Renata sorriu, lembrando-se de como também já havia dito aquelas mesmas palavras. Não é a mim que você deve agradecer, minha filha. É a Deus. Ele usa pessoas como eu, como o bispo, como os obreiros. Ele usa esta igreja para mostrar que ainda faz milagres hoje. E os milagres não pararam por aí. Carlos, que antes era um homem fechado e desanimado, agora pregava com unção nas ruas, levando pessoas para a igreja.
Muitos que o viam falando com tanta convicção nem imaginavam que ele já tinha sido um cético, que só acreditou quando viu a própria esposa ser curada. Um domingo, durante um culto de batismo, Renata viu uma cena que marcou seu coração para sempre. Uma senhora idosa, que mal conseguia andar, foi batizada nas águas. Ao sair da piscina, ela começou a caminhar firme, sem a bengala que usava há anos. A igreja inteira explodiu em louvor, e Renata, com lágrimas nos olhos, pensou: é assim que Deus trabalha. Ele não muda só uma vida, ele muda gerações. Anos se passaram, e o ministério de Renata e Carlos cresceu. Eles agora lideravam um grupo de oração que ajudava centenas de pessoas, muitas delas com histórias semelhantes às suas. Renata sempre dizia: a Igreja Universal não é só um lugar onde a gente vem buscar milagres. É um lugar onde a gente aprende a viver por fé, a confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Aqui, a gente descobre que a batalha é real, mas a vitória já está garantida. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, o nome do Senhor era glorificado. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda restaura. E para quem crê, não há impossíveis. Um dia, uma jovem chamada Larissa chegou até eles com o coração partido. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um fardo que parecia pesado demais para sua idade. Seu pai, um homem violento e alcoólatra, tinha destruído a família. A mãe, depois de anos de sofrimento, havia se afastado da fé, e Larissa, mesmo criada na igreja, sentia que suas orações não passavam do teto. Até que um dia, depois de mais uma noite de brigas em casa, ela resolveu procurar ajuda. Eu não aguento mais, ela chorou, segurando o braço de Renata depois de um culto. Já orei tanto, já clamei tanto, mas nada muda. Às vezes acho que Deus esqueceu de mim. Renata olhou com olhos cheios de compreensão, porque ela conhecia bem aquela dor. Ela puxou Larissa para um canto mais quieto, onde podiam conversar sem pressa. Minha filha, eu já estive onde você está. Já achei que Deus não me ouvia, já pensei que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus não esquece de ninguém. Às vezes, Ele está trabalhando nas coisas que a gente não vê. Carlos, que tinha ouvido a conversa, se aproximou e colocou a mão no ombro de Larissa. Você sabe por que o diabo ataca tanto a sua família? Porque ele sabe o potencial que tem dentro de você. Ele tem medo do que Deus vai fazer através da sua vida quando você decidir confiar nele de verdade. Larissa enxugou as lágrimas, mas ainda havia dúvida em seus olhos. Mas e meu pai? Ele nunca vai mudar. Já tentaram de tudo. Já tentaram quase tudo, corrigiu Renata, com um sorriso firme. Falta tentar com Deus no controle. Naquela noite, eles oraram juntos. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, um choro, uma entrega. Larissa colocou nas mãos de Deus não só sua dor, mas também a de sua mãe, a de seu pai, a de toda a família quebrada. E algo mudou dentro dela. Não foi imediato, não foi mágico, foi uma paz que começou a nascer, pequena, mas real. Dias depois, Larissa voltou à igreja com uma notícia que ninguém esperava. Meu pai foi ao culto ontem, ela disse, ainda incrédula. Ele não bebeu, não xingou, só ficou quieto, ouvindo. E hoje de manhã, ele me pediu desculpas. Pelas palavras, pelas agressões, por tudo. Eu nunca vi ele assim. Renata e Carlos se olharam, sabendo que aquilo era só o começo. O pai de Larissa começou a frequentar os cultos, primeiro por insistência da filha, depois por uma necessidade que ele mesmo não conseguia explicar. Até que, em uma noite de libertação, ele quebrou no altar, chorando como uma criança, pedindo perdão a Deus e à família. Eu não mereço isso, ele repetia, entre soluços. Mas eu quero mudar. E mudou. Não foi fácil. Houve recaídas, houve lutas, houve noites em que o passado batia a porta. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Tinha a igreja, tinha os irmãos em Cristo, tinha uma filha que não desistiu de acreditar. E, acima de tudo, tinha um Deus que não desiste de ninguém. A mãe de Larissa, que há anos tinha se afastado da fé, começou a voltar aos poucos. Primeiro por curiosidade, depois por necessidade, até que, em um domingo, ela também se ajoelhou no altar, entregando a Deus as feridas que carregava há décadas.
Hoje, a família que antes estava destruída serve a Deus juntos. O pai de Larissa é um obreiro na igreja, ajudando outros homens que lutam contra vícios. A mãe faz parte do grupo de senhoras que oram pelas famílias. E Larissa? Ela agora está na frente de um grupo de jovens, compartilhando com eles a mesma esperança que um dia salvou a dela. Eu aprendi que Deus não muda as coisas só para a gente ficar bem, ela diz, olhando para os olhos daqueles jovens que, como ela um dia, acham que não há saída. Ele muda as coisas para a gente aprender a confiar nele. Porque a vitória não é só nossa. É dele. E quando a gente entrega tudo nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E assim, mais uma história de dor se transformou em história de fé. Mais um lar quebrado se tornou um lar restaurado. Mais uma vida que parecia perdida encontrou um propósito. Porque na Igreja Universal, não se trata só de milagres. Trata-se de um Deus que não desiste, que não abandona, que não deixa nenhuma oração sem resposta. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas quando é Deus quem está no controle, a última página da história sempre será de vitória. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, agora firme na fé, recebeu um telefonema que faria seu coração acelerar. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, quase inaudível, dizia: "Irmã, eu não aguento mais, meu filho está nas drogas, minha casa está se acabando, e eu não sei mais o que fazer." Era Dona Clara, uma mãe desesperada que há meses tentava esconder a dor, mas que, ao ver o testemunho da irmã Maria na reunião das mulheres, sentiu um fio de esperança. Se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? Pensou, enquanto as lágrimas escorriam. Sem hesitar, a irmã Maria marcou um encontro com Dona Clara na igreja. Quando ela chegou, estava com os olhos inchados, as mãos trêmulas e um peso tão grande que parecia curvar seus ombros. "Eu já orei tanto, irmã, já clamei, já chorei, mas parece que Deus não me ouve", desabafou, enquanto segurredava um lenço molhado. A irmã Maria, então, pegou suas mãos e olhou fundo em seus olhos. "Dona Clara, eu também achei que Deus não me ouvia. Mas ele não estava surdo, ele estava preparando algo que eu nem imaginava. O Senhor não muda as coisas na hora que a gente quer, mas na hora que é melhor para nós. E hoje eu sei, quando a gente pensa que está no fim, é ali que ele começa a agir." Nesse momento, o pastor entrou na sala e, como se já soubesse de tudo, colocou a mão no ombro de Dona Clara. "Mãe, hoje Deus vai mudar a história da sua família. Mas você precisa fazer uma coisa: entregar esse filho nas mãos dele de verdade. Não só com palavras, mas com fé. Porque quando a gente solta, Deus segura." E ali, entre lágrimas e orações, Dona Clara fez o que nunca tinha feito antes: entregou de verdade. Não foi fácil. Os dias seguintes foram de batalha, de noites em claro, de orações que pareciam não ter resposta. Mas ela persistiu. Toda terça e sexta, ela estava na igreja, clamando. Toda manhã, ela ungia a porta do quarto do filho com óleo, declarando: "Este lar é do Senhor." Até que, numa madrugada, quando Dona Clara já pensava em desistir, o telefone tocou. Era o filho, do outro lado da linha, a voz quebrada: "Mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero mudar. Me ajuda." O coração dela quase parou. "Meu filho, Deus te ouviu. Vamos à igreja agora." E foi assim que, naquela mesma noite, aquele jovem, antes escravo das drogas, entrou no altar da Igreja Universal, joelhos no chão, pedindo perdão e libertação. Não foi um caminho fácil, houve recaídas, lutas, mas a cada troca de pé, a família estava lá, orando, acreditando. E Deus, fiel como sempre, foi restaurando. Hoje, aquele jovem é um obreiro na igreja. Sua mãe, que antes chorava escondido, agora sorri enquanto vê o filho pregando a palavra que um dia o libertou. "Se alguém me dissesse que isso ia acontecer, eu não acreditaria", ela diz, com os olhos brilhando. "Mas Deus não só mudou meu filho, ele mudou minha vida. Porque eu aprendi que, quando a gente entrega, ele faz muito mais do que a gente pede." E assim, mais uma família que parecia destruída se levou de volta pela mão de Deus. Mais um milagre que começou com uma oração, persistiu com fé e terminou com um testemunho que agora inspira outros a crer. Porque na Igreja Universal, não existe caso perdido. Não existe dor sem consolo. Não existe noite que não vire dia.
O que existe é um Deus que está sempre pronto a escrever um novo capítulo, basta a gente confiar e não desistir. E quando a gente faz isso, o impossível se torna real, e a vitória, inevitável. No mesmo dia em que Mateus deu seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Ana Clara estava sentada nos fundos do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos fugindo de Deus. Não adianta, irmã. Meu caso é diferente, ela repetia, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Sua filha de 10 anos, Sofia, estava há 3 meses em um hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam pior a cada semana, e os especialistas já tinham dito, em tom seco, prepare-se para o pior. Ana Clara não aguentava mais ouvir isso. Já havia gastado todas as economias em remédios, já havia chorado até não ter mais lágrimas, já havia feito promessas a santos, já havia tentado de tudo, menos entregar de verdade. Até que, naquela noite, enquanto ouvia Mateus contar como Deus havia transformado sua vida, algo dentro dela se mexeu. Não foi uma voz, não foi um sinal no céu. Foi só uma certeza quietinha, como um sopro, e se fosse verdade? Ela se levantou sem pensar 2 vezes e foi até o altar. Não sabia nem o que dizer, só balbuciava entre soluços: Senhor, eu não aguento mais, se o Senhor existe mesmo, salva minha filha. Eu não tenho mais forças. As irmãs da igreja a abraçaram, oraram com ela, e o pastor colocou as mãos em sua cabeça, declarando: Deus já respondeu. A vitória de Sofia está escrita. Ana Clara saiu do templo naquela noite com uma paz que não fazia sentido. Não era alívio, não era esperança vazia, era como se algo já tivesse mudado, mesmo que ela ainda não visse. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, os médicos a chamaram com uma expressão estranha. Tivemos que refazer os exames da Sofia 3 vezes, disse um deles, coçando a cabeça. Os níveis que estavam alterados voltaram ao normal. Não tem explicação médica. Ana Clara caiu de joelhos ali mesmo no corredor. Não era um milagre parcial, não era uma melhora temporária. Era cura. Completa. Inexplicável. Quando Sofia acordou e viu a mãe chorando ao seu lado, perguntou, confusa: Mãe, por que você está assim? Eu só dormi? Ana Clara a abraçou com tanta força que a menina riu. Não, minha filha. Você não dormiu. Você foi tocada por Deus. Hoje, Sofia corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças nos cultos infantis e, toda vez que vê uma mãe desesperada, vai até ela e diz, com a simplicidade das crianças: Não chora, tia. Jesus cura. Minha mãe sabe. E Ana Clara? Ela agora está na frente dos trabalhos de intercessão na igreja. Eu era aquela pessoa que dizia que milagre era coisa do passado, ela confessa, com os olhos cheios d'água. Mas Deus me mostrou que ele não mudou. O que muda somos nós, quando paramos de duvidar e começamos a confiar. Porque na obra de Deus, não há doença sem cura, não há dor sem alívio, não há filho que não possa ser restaurado. O que há é um Deus que age quando menos esperamos, mas sempre no tempo certo. E quando ele age, não há medicina, não há ciência, não há lógica humana que consiga explicar. Só resta uma coisa: ajoelhar e dizer, como Ana Clara diz até hoje: Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não só me deu minha filha de volta. O Senhor me deu a mim mesma de volta. O milagre completo. Aquela noite, enquanto Ana Clara orava com as mãos trêmulas sobre o leito de hospital, o monitor começou a emitir um bip constante. Os médicos se entreolharam, incrédulos, os níveis de oxigenação de Sofia, antes críticos, subiam como se uma mão invisível ajustasse cada célula do seu corpo. Em poucas horas, a menina abriu os olhos, não com o olhar vazio daqueles que lutam para permanecer, mas com a luz de quem acaba de ser chamada de volta. Os exames seguintes não mostravam vestígios da infecção que a consumia. Os especialistas balbuciaram palavras como remissão espontânea, mas Ana Clara sorriu, porque sabia, não era espontâneo. Era Deus. A reflexão que ficou. Anos depois, Sofia, agora uma adolescente de sorrisos fáceis, abraça a mãe enquanto ajudam a servir sopa no abrigo da igreja. Ana Clara olha para as próprias mãos, outrora marcadas pelo desespero, e vê nelas as cicatrizes de uma batalha que não foi sua, mas do céu. Deus não nos tira só da morte física, ela compreendeu.
Ele nos tira da morte de não acreditar, da morte de viver sem esperança. O milagre não foi só Sofia sarar. Foi eu aprender que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. A lição que ecoa. Se hoje você está com as mãos vazias e o coração partido, saiba, o mesmo Deus que ressuscitou Sofia da beira do abismo vê você. Talvez ele não mude sua situação amanhã, ou talvez sim. Mas uma coisa é certa, ele mudará você no processo. Porque milagres não são só sobre o que Deus faz por nós, mas sobre o que Ele faz em nós enquanto esperamos. E quando menos esperarmos, olharemos para trás e diremos, como Ana Clara, Ele não só me deu de volta o que eu pedia. Ele me deu de volta a mim mesmo inteiro, crente, grato. E isso é um milagre que nenhuma ciência explica. Só a alma sabe.